Reportagem. Neste momento, há grande agitação no meio do Atlântico Norte. Artistas, coletivos e curadores de África, Europa e das Américas estão reunidos na ilha de São Miguel, nos Açores. O motivo, a 11ª edição do Walk and Talk Festival, que acontece até 23 de julho. Sob o tema In the First Place, no primeiro lugar, vários projetos inéditos, onde se cruzam as artes visuais, a performance, a música, a arquitetura e o design, ocupam vários espaços e paisagens da ilha de São Miguel. A RFI marcou presença em Ponta Delgada no dia de abertura do Walk and Talk e falou com dois dos membros da direção do festival, Jesse James e Sofia Carolina Botelho, que começa por nos revelar o impacto deste festival de artes na sociedade açoriana. Olhando para 2011, a altura em que o festival surge, o contexto cultural, artístico, nada tinha a ver com aquilo que encontramos hoje. E é sabido que ao longo destes anos muitas dinâmicas têm surgido. Acho que o Walk and Talk possibilitou aqui o surgimento de muitos outros projetos e criou de alguma forma, ou incorporou em si várias comunidades, porque elas todas se interseccionam de alguma forma e interseccionam-se aqui no festival. Talvez porque tenha surgido desta sensação de falta de alguma coisa, o festival é por si só uma reação a uma ausência de um espaço e ele tenta criar este mesmo espaço. Acho que isso também potenciou de alguma forma a criação de outros espaços, nem que seja por provocação. Portanto, mostrando que é possível e é interessante ver como é que certas comunidades acompanham a evolução do festival. Estou aqui a pensar em membros da nossa equipa que começam numa primeira ou segunda edição como voluntários e que, entretanto, integram a equipa do festival e estão agora a desenvolver outros projetos eles próprios. Por isso, sim, penso que o Walk and Talk tem sido potenciador da criação de outras coisas e, de alguma forma, de possibilitar aqui uma evolução neste ecossistema artístico e cultural. Nesse sentido, sempre foi uma questão que sempre nos interessou no país. Estava a pensar justamente na questão de... É um festival que tem interessado em criar um centro, mas não em concentrar as dinâmicas em si. Sim. Foi sempre muito mais curioso com uma ideia de ecossistema, pegando numa palavra que usaste, e de uma lógica de entreajuda, de colaboração, e isso depois traduz-se numa série de outros projetos que nós temos na associação, ou na entidade que organiza o festival, que têm justamente a ver com isto, ou seja, como é que nós criamos um contexto artístico que é sinergético, que é dinâmico e que se potencia uns aos outros. E isso efetivamente não havia há 10 anos atrás e agora sim, acho que provou-se que é possível produzir e pensar e apresentar arte a partir de contextos ditos periféricos. Ou seja, que a produção e a circulação artística podem passar por outras geografias, podem gerar-se através de outros circuitos. E que bom que é passar aqui pelos Açores, obviamente. E como é que vocês, enquanto direção do Walk and Talk, procuram chegar às pessoas, chamar públicos e ajudar a formar públicos dessas comunidades? Há vários exemplos. A associação da qual fazemos parte, a Andi Fala, ela nasce precisamente pela vontade de haver um festival. Mas a verdade é que depois o festival já não era suficiente. Portanto, e outros projetos começam a nascer a partir dessa associação, que dão resposta aqui a uma série de questões, e esta de ligação com públicos, ou potenciar públicos e ampliá-los, nasce daí. Ligado ao festival, alguns dos exemplos, por exemplo, a nossa Summer School, que durante o festival, artistas, curadores desenvolvem sessões teórico-práticas de uma forma muito informal com os jovens, partilhando com eles metodologias de trabalho, a forma como trabalham, como é que fazem as coisas, mesmo na lógica de partilha. E isto realmente criou aqui uma porta de entrada destes jovens que depois começaram a voluntariar-se, a querer fazer parte, eles próprios, a criarem coletivos para apresentarem e trabalharem aqui connosco também. Portanto, isto é um dos exemplos. Pois é, o nosso programa de mediação e públicos, nós chamamos-lhe um programa de conhecimento. Sim. Ou seja, porque nos interessa sempre partir desse pressuposto que estamos a gerar conhecimento com as pessoas que participam nos projetos. E como a Sofia dizia, e
bem, nós trabalhamos com múltiplas comunidades. Algumas delas são artistas, outras são públicos que são curiosos, outros são os nossos vizinhos, outros são públicos que estão mais distantes. Todos eles são importantes e todos eles interagem com a programação do festival de formas diferentes, mas acima de tudo é importante deixar claro que nós depois também temos um espaço, não é? Nós temos a Vaga, que é uma instituição cultural que estabelecemos aqui em Ponta Delgada e que tem um trabalho ao longo do ano. Ou seja, há uma continuidade também nessa prática e nesse convite que é constantemente partilhado e enviado aos públicos. E isso é muito importante também para pensarmos, por um lado, o que é que pode ser uma instituição cultural, agora e no futuro. Ou seja, pegando naquela experiência toda que nós tivemos com o festival, como é que agora usamos isso e voltamos até essa energia na criação de um espaço. E lá está, e como é que essa continuidade pode gerar essa relação efetiva, de entendimento, de curiosidade, que é uma coisa muito importante de se estimular. Falando agora um pouco mais concretamente da edição do ano 2022, qual foi a linha que procuraram criar? Qual é o conceito? Qual é o tema deste ano de 2022? Nós convidamos sempre a todas as pessoas para trabalhar connosco. Interessa-nos muito esse processo de partilha e de expansão, de alguma forma. Este ano com a Irene Campolmi. E então chegamos a esta ideia do In the First Place. Ou seja, o que é que existe e surge em primeiro lugar. E como é que nós podemos repensar essas estruturas de poder e de domínio que são construídas a partir de uma estrutura hierárquica de domínio entre geografias, entre grupos, entre pessoas, e como é que podíamos ensaiar, pensar, questionar essas mesmas estruturas no sentido de, se calhar, vislumbrar-nos outras. E então, obviamente, também, através dessa estrutura, também de articularmos uma série de projetos que falam desses futuros, que falam sobre questões ligadas à decolonialidade, à ecologia, e que, no fundo, transformam o festival, também é essa a nossa ambição e a nossa vontade, e efetivamente num projeto de conversa, num projeto de debate, que tenha uma dimensão política, no seu engajamento com a sociedade, com a estrutura, que gere este mundo em que vivemos. E tem sido muito feliz e desafiante este último ano estarmos a trabalhar com artistas que estão com temáticas complexas, mas que são importantes de colocar em cima da mesa. Uma das características deste festival Walk and Talk é a preocupação em trazer aos Açores representantes da arte internacional, mas depois também tem a atenção de convidar curadores. Nesta edição, Irene Campolmi, uma italiana a viver na Dinamarca. O que é que o Walk and Talk procura ao ter este tipo de iniciativa de não só chamar artistas internacionais, mas também convidar curadores internacionais? Internacionais, nacionais, interessa-nos ampliar as bolhas, digamos assim. Acho que, acima de tudo, aquilo que nos interessa é realmente ampliar e trazer outras pessoas para a organização, neste caso através da curadoria e do exercício da curadoria, que possa trazer outras ideias, outros pensamentos. A Irene, como alguém que está a viver na Dinamarca e o trabalho que está a desenvolver lá, efetivamente amplifica aqui uma série de referências que se cruzam com outras que nós temos, que vamos cruzar com outras. Isto também é muito interessante enquanto exercício, pensando que estamos a fazê-lo a partir daqui, não é? Essa capacidade de ampliação que é possível a partir de qualquer ponto. É um ponto, pronto, que depois se amplifica. O que nos interessa é efetivamente trazer estas referências. E a Irene e outros, a Ana Cristina Cachola, no ano passado, sim. O Miguel Flor este ano, Sérgio Fazenda Rodrigues, sim. Portanto, estas pessoas realmente possibilitam a garantir de alguma forma a diversidade e os vários sentidos que este exercício pode apresentar. Acho que ajuda a pôr em marcha estas ideias que nós temos tido sobre o que é que são processos comunais, o que é que são processos partilhados, porque não basta pensarmos sobre eles, pois é preciso também haver um contexto de aplicação. E nós temos feito isso entre equipa e, por alguma razão, a direção artística do festival é partilhada agora a 3 pessoas, mas depois há um envolvimento de todos os membros da equipa que é muito presente na programação, nas direções e orientações que são definidas nos vários projetos da associação. E depois interessa-nos ainda adicionar mais camadas, né? Trazermos mais pessoas, porque são outros processos, são outras formas de pensar, de trabalhar e, efetivamente, construirmos um contexto que é de criação de agência e de partilha de responsabilidades. A nós interessa-nos muito isso. E principalmente a trabalhar a partir de um contexto como os Açores, a partir de uma periferia, mais do que tentarmos fazer sozinhos. O que importa e o que é relevante é criarmos contextos de produção coletiva. Porque
há uma força também nessa ação e nessa postura. E é o que tem-nos guiado e é nesse sentido que nós queremos continuar a trabalhar. Ouvimos Jesse James e Sofia Carolina Botelho, da direção do festival Walk and Talk. De Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores, Luís Guita para RFI.